Olá pessoal, vamos dar continuidade então da nossa matéria de instalação predial hidráulico sanitário, com a introdução agora do nosso projeto de esgoto sanitário. Então, a partir do nosso primeiro estudo sobre instalações hidráulicas, agora trabalharemos com instalações sanitárias, que engloba instalações de esgoto, engloba instalações pluviais e sistemas de tratamento, como tanque séptico e sumidouro. Mas, por enquanto, vamos trabalhar inicialmente com a parte de esgoto sanitário. Então, aqui está algumas normas que a gente vai trabalhar no decorrer dessas aulas, onde as duas primeiras são voltadas para esse conteúdo de esgoto sanitário, as duas últimas para o sistema de tratamento, que é, no caso, a fossa séptica, o tanque séptico. Só para entender melhor, inicialmente a gente estudou na parte hidráulica a origem da água e essa água para consumo, onde a gente trabalhou com o fornecimento de água, a distribuição dessa água. Agora a gente vai trabalhar com a coleta dessa água e destinação final. Então vamos trabalhar com as tubulações de esgoto e uma destinação que pode ser tanto pública pela rede de esgoto pública, quanto privada, que seriam as fossas sépticas e os sumidouros. Alguns requisitos são necessários para a gente estudar esse esgoto sanitário, Então, dentre eles, de acordo com a NBR 8160, está possibilitar um rápido escoamento, impedir que os gases provenientes do interior do sistema de esgoto ele atinja áreas de utilização e impedir também a contaminação, tendo como definição um conjunto de tubulações, instalações e equipamentos destinados tanto a coletar, a transportar, condicionar e encaminhar tudo isso para o sistema de esgoto, é claro, com higienização segura, certo? Vale ressaltar esse segundo tópico, que é justamente um dos maiores problemas que a gente enfrenta na prática quando vamos acompanhar uma execução de uma instalação de esgoto. Muitas vezes os profissionais dessa área executam projetos, executam sem seguir um projeto, certo? E muitas das vezes gera muitos transtornos e muitos problemas quanto a mau cheiro, que é justamente esses gases. Então, isso é calculado, existe uma tubulação própria para isso, é chamada de tubulação de ventilação, tem a maneira correta como se deve instalar essa tubulação, os diâmetros necessários, para que não haja esse retorno dos gases para dentro do estabelecimento, dentro dos locais como banheiros, áreas de serviços e cozinhas. Então, isso é importantíssimo, a gente vai estudar esse tópico no decorrer dessa aula. Aqui tem um esquema de um sistema predial de esgoto, onde a gente tem a coleta ali individual em um determinado ambiente. Essa coleta vai ser agrupada em uma coluna, certo? Que é chamado de tubo de queda, no caso da rede de esgoto. E esses tracejados seriam as colunas de ventilação e os ramais de ventilação, que é justamente o que eu já tinha comentado, que é justamente a necessidade da retirada desses gases para que não retorne dentro dos ambientes hidráulicos e sanitários. Temos também os coletores, que coletam essa água ali na horizontal, depois desse tubo de queda, levando para um sistema de tratamento ou uma rede pública de esgoto, certo? Tem algumas nomenclaturas desses aparelhos, depois quero que vocês dêem uma olhadinha na norma e no slide, mas basicamente tem um aparelho sanitário, tem um sifão, que tem a função ali de evitar essa volta dos gases, por trabalhar sempre com água, sempre cheio. Tem a parte do que a gente chama de ramal de descarga, que existe nesse caso do esgoto uma diferença entre ramal de descarga e ramal de esgoto. Igual no hidráulico que existia a diferença entre subramal e ramal, agora também existe essa diferença entre ramal de descarga e ramal de esgoto. O ramal de descarga ele se assemelha ao subramal hidráulico, que seria um ramal destinado a coletar água de um único aparelho em questão. Já o ramal de esgoto já seria um acúmulo de uma tubulação que recebe água de mais de um aparelho, onde eu tenho que trabalhar
através de um somatório de um coeficiente. Aqui temos alguns exemplos de classificação dos sistemas de esgoto. Existe o sistema com ventilação secundária, um sistema de coluna única com ventilação primária e um sistema modificado com uma coluna e uma queda ventilada. Para entender melhor isso, vou mostrar através de imagens. Então aqui a gente tem o exemplo de ventilação primária, que é um prolongamento do tubo de queda além da cobertura do prédio, denominado como um tubo de ventilação primária. E existe também o que chama-se de ventilação secundária, que ele é oriundo de ramais de ventilação para essa respectiva coluna de ventilação. Então aqui temos um exemplo para mostrar isso, que é o método que utilizamos na maioria dos nossos casos aqui no Brasil. Que seria o quê? Eu tenho o meu ramal de descarga e meu ramal de esgoto. Lembrando que os tracejados que são referentes à ventilação, os outros são referentes a esgoto. Então, eu tenho um ramal de descarga e ramal de esgoto, uma coluna aqui que seria o meu tubo de queda, e desse tubo de queda ele é encaminhado para os coletores e subcoletores para que chegue no sistema de tratamento. Mas pensando na ventilação, que é o nosso objetivo aqui desse sistema, existem dois tipos de ventilação. O que a gente chama de sistema de ventilação primária, que seria o quê? O prolongamento da minha coluna no meu tubo de queda. Então, se eu tenho um tubo de queda e eu prolongo esse tubo, normalmente um tubo de 100 milímetros, e prolongo ele até a cobertura da minha edificação, e obviamente eu coloco ali uma espécie de chaminé, que chama terminal de ventilação, para evitar que entre água, esse tipo de coisa. Então, normalmente, os gases, quando eles voltarem aqui no meu sistema, quando o meu sistema estiver parado, ele vai tentar voltar, ele vai tentar entrar dentro de cada ramal de esgoto e, ao mesmo tempo, ele vai prosseguir diretamente com saída lá na cobertura. Então, a maioria dos meus gases vão passar direto e vai sair lá na cobertura. Porém, existe uma parcela desses gases que vão adentrar aqui para os meus ramais, os ramais de esgoto. Por isso a necessidade de uma ventilação secundária, onde vai existir um ramal de ventilação no meu ramal de esgoto, certo? Em um determinado ponto específico que eu vou comentar depois. E esse ramal de esgoto, ele coleta aquele volume aqui de gases que ficou preso no meu ramal de esgoto e leva para uma outra coluna que é chamada de coluna de ventilação secundária. E ela realmente tem função apenas de ventilação. Diferente da primária, que é um tubo de queda de esgoto, porém ele prolonga-se para ter função de ventilação, esse segundo tubo, que é o secundário, ele não tem passagem de dejetos, apenas de gases. Então, ele é realmente apenas para ventilação e, ao final, ele é conectado na coluna de ventilação primária. Então, esse sistema é o sistema que nós adotaremos nos nossos projetos. Existe também esse outro, que era aquele sistema modificado com coluna e tubo de queda ventilado, onde não tem o ramal de ventilação conectado ao meu ramal de esgoto. Apenas eu tenho um prolongador aqui, um conector no meu próprio tubo de queda, para que ele acrescente a uma coluna de ventilação e depois volte para a minha coluna primária. Então, ele tem uma coluna de ventilação secundária? Sim, tem. Porém, ele não tem o meu ramal aqui de ventilação, que é bastante funcional porque capta aqueles gases que estavam no ramal de esgoto. Dessa forma aqui, eu estou apenas criando ali um aumento de área para se coletar os meus gases a partir do meu tubo de queda. Não é muito viável e também não é muito bem aceito em alguns órgãos, como a Caixa Econômica Federal. E aqui tem o exemplo com apenas a coluna de ventilação primária, ou seja, não tem sistema de ventilação no meu projeto, não tem ramal de ventilação e nem coluna de ventilação. Simplesmente a única ventilação que eu tenho é a primária oriunda do prolongamento aqui do meu tubo de queda, certo? Não é também viável essa metodologia. Tubos de esgoto primário. O acesso a gases provenientes do coletor público ou dispositivo de tratamento.
O secundário são protegidas por desconectores dos gases provenientes das tubulações primárias e a ventilação é a proteção dos fechos hídricos dos desconectores. O que seria isso? Para ficar mais claro. Com relação às tubulações de esgoto primária, é as que têm acesso direto com relação aos gases. Então, o esgoto primário seria todos esses aqui em preto. Porque todos que têm possibilidade dos gases passarem e chegarem aos determinados aparelhos. Os secundários já não têm o contato, eles são protegidos, então não tem a possibilidade dos gases atingir essas tubulações se tudo correr bem, né? Ou seja, se meus desconectores funcionarem completos de água. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas basicamente essas tubulações em vermelho seriam as secundárias. Por quê? Existe aqui um desconector. O que seria um desconector? Ele é chamado de desconector justamente por essa questão. Ele desconecta uma tubulação da outra, evitando a volta dos gases. E basicamente é um aparelho sifonado. Então, uma caixa sifonada, um ralo sifonado é um exemplo claro de desconector. É um aparelho que não deixa que os gases ultrapassem, porque ele é sifonado, ou seja, ele é cheio de água. O gás não ultrapassa aquele local com água. E, por fim, né, as ventilações, que são os tracejados, que a gente já comentou bastante sobre eles, que é o que consegue retirar aqueles gases acumulados no esgoto primário para que não possa atingir o secundário. Esse é o objetivo, porque se esses gases se acumulam e geram uma pressão suficiente para supitar a água da caixa sifonada, ele vai conseguir atingir a minha ventilação, minhas tubulações secundárias. E isso não pode acontecer. Por isso, por exemplo, se você deixa um banheiro parado aí por meses, semanas, às vezes você entra nele e ele está com mau cheiro. Por quê? A tendência é que aquela água evapore e aquele desconector que antes ele era provido de água, agora ele não tem, então não tem mais aquela proteção que existia antes. Então, com relação às nossas tubulações, né, então as canalizações para coleta e afastamento das águas servidoras seriam o ramal de descarga, tem o ramal de esgoto, o tubo de queda, os subcoletores e o coletor predial. Esses dois últimos já são partes do pavimento térreo, naquela coleta final dos tubos de queda para o sistema de tratamento. Os desconectores, né, que são os sifonados, a caixa sifonada, as canalizações de ventilação, que engloba ramal e coluna de ventilação, e alguns dispositivos especiais, que são dispositivos para dar manutenção ou algum outro funcionalidade, como caixas de inspeção, caixas de esgoto e caixas de passagem. Aqui eu já comentei bastante, né? O aparelho sanitário é justamente o aparelho ligado à instalação predial, né? Que você utiliza e que recebe os dejetos. O ramal de descarga eu também já comentei, que é aquela primeira tubulação que coleta aquela água de apenas um único aparelho. O ramal de esgoto já seria esse tubo que já coleta um volume maior de efluentes, ou seja, um conjunto de ramais de descarga, um conjunto de aparelhos. O ralo sifonado é o desconector, né? Aquele que interrompe a passagem de gases que está entre as tubulações primárias e secundárias. Temos aqui o tubo de queda, né, que seria uma tubulação vertical que coleta a água do ramal de esgoto de cada pavimento e encaminha isso lá para os subcoletores no pavimento térreo. Os subcoletores são exatamente isso, essa coleta de cada etapa ali no meu pavimento térreo, levando isso por caixas de inspeção e caixas de gordura, até chegar no meu coletor predial final, que é a minha última tubulação que leva aquele conjunto total do meu prédio para um sistema público de esgoto ou para uma fossa séptica e sumidouro.
Os tubos de ventilação, né, primária, que é o prolongamento ali do meu tubo de queda. O ramal de ventilação, que é o que capta ali os gases dentro do meu ramal de esgoto, dentro do meu ambiente. A coluna de ventilação secundária, né, que é uma coluna também como o tubo de queda, porém não tem passagem de dejetos, apenas de gases, para que se tenha seu destino final lá no pavimento cobertura. E a caixa coletora, né, a caixa de destino das águas de serviço, que exigem elevação mecânica quando você precisa elevar isso para um sistema público, porque no caso você tem um ambiente no subsolo, por exemplo, e essa água, esses dejetos precisam ser bombeados para esse local. O desconector que a gente tinha comentado, né, são exemplos de sifões, caixas sifonadas, ralos sifonados, caixas retentoras e assim por diante. São todos aparelhos sanitários que devem ser protegidos por desconectores, né? E o desconector ele pode atender a um aparelho ou a um conjunto de aparelhos de uma mesma unidade autônoma, ou seja, dentro de um mesmo banheiro. Tem que evitar a utilização de desconectores em mais de uma unidade. Pensa assim, eu tenho 2 banheiros próximos um do outro, eu vou aproveitar e colocar só uma caixa sifonada para os 2. Isso é fora da norma. Existem casos que eu já vi na prática fazerem isso, porém isso não é correto de se executar. Alguns exemplos de conectores, né? Uma caixa sifonada, olha lá, ele fica sempre cheio de água, então os gases não conseguem voltar, a não ser que essa água diminua o seu volume, por isso a questão que eu comentei, quando fica sem utilização por um determinado período. O próprio vaso sanitário, obviamente, é um desconector, ele trabalha sifonado, cheio de água para evitar a volta dos gases. E um sifão, né? Um sifão que normalmente é utilizado ali em pias de cozinha, lavatórios. E aí isso aqui é importante porque às vezes a gente chega em alguma edificação e vai observar a pessoa não posicionou o seu sifão flexível nesse formato de S. Ele fez um formato de L aqui, ó, direto do lavatório para a tubulação na parede. E é obviamente que fazendo isso, o seu sifão não vai funcionar com o objetivo principal que ele tem, que é o de acumular a água em um determinado ponto para evitar que os gases voltem para o ambiente, no caso um lavatório ou uma pia de cozinha. Existem diversos tipos de sifão, né? Sifão garrafa, caixa sifonada, tipo S ou tipo P. Só para exemplificar mesmo, caixa sifonada de forma geral, ralo seco, o ralo seco aqui não é um elemento sifonado, só estou mostrando ele aqui, ele não tem a questão de interromper a volta de gases, porém, ele só pode ser utilizado e só é utilizado lá na minha tubulação secundária, né? Que é aquela tubulação que não tem acesso aos gases. Então, você não colocaria um ralo seco em um local que tem contato direto com os gases, e sim depois de um desconector, que seria uma caixa sifonada. Aqui tem um exemplo, né, na prática de uma tubulação. Olha lá, eu tenho o vaso sanitário, onde tem uma tubulação, normalmente o mínimo de um vaso sanitário é 100 milímetros de diâmetro. Então, tem 100 milímetros de diâmetro que vai levar para um tubo de queda. Aqui, o meu lavatório, ele recebe a água por um sifão que chega num conector na parede. Essa tubulação, ela vem no chão aqui, ó, até um ralo sifonado. Aqui eu tenho outro ralo, pode ser seco nesse caso aqui, para coleta de água quando for lavar o meu banheiro, porque quando tem box, normalmente eu preciso de um ralo dentro e fora do box, porque o box tem um elevado, né? Tem um detalhe no chão, no piso, que fica bem complicado a passagem de água de um lado para o outro. Quem já lavou um banheiro sabe disso. Então tem que ter esses 2 ralos. Esse aqui é uma caixa sifonada, né, um ralo sifonado, onde ele leva a água final para conectar diretamente no cano de 100 do vaso sanitário para que saia lá no tubo de queda.
E esse tubo aqui, ó, que está fazendo um trecho horizontal e um trecho inclinado, é a minha ventilação, que normalmente ela sai por cima, essa ventilação. Então eu tenho a ventilação e ela vem para uma coluna de ventilação que vai ter em algum determinado ponto aqui, certo? A gente tem que entender o seguinte, esse ralo pode ser seco por quê? Porque quando os gases tentar voltar aqui, ele volta de trás para frente, né? Ele vem voltando pelo tubo de queda, vem aqui, ele vai tentar passar pelo vaso sanitário, não vai conseguir, pelo vaso ser um aparelho sifonado com volume de água, vai tentar voltar aqui, ó, vai chegar numa caixa sifonada também com água, isso não vai fazer com que ele prolongue a continuidade aqui, e a única saída que ele vai ter vai ser pela própria ventilação, então vai subir e sair na ventilação. Por isso essa ventilação tem que ficar o mais próximo possível da caixa sifonada, para que acumule menos gases possível aqui. E esse outro ralo, ele está na minha tubulação secundária aqui, ó, que não tem contato direto com os gases, por isso pode ser seco, porque aqui está o meu desconector, o meu ralo sifonado. Aqui tem alguns exemplos, né, do sistema aqui do lavatório, uma válvula de admissão de ar que eu tenho aqui. Aqui tem um exemplo de coluna de ventilação, né, saindo lá na parte da cobertura. Outro exemplo com o terminal de ventilação, que parece um chaminé, né? Aqui eu já comentei bastante sobre esses elementos, não vamos pular isso. Aqui tem outro exemplo também, mesmo esquema lá, eu tenho uma tubulação principal do vaso sanitário para um tubo de queda. Do lavatório ele vai para um ralo sifonado, e desse ralo sifonado aqui, ó, o caixa sifonada, né, ele conecta-se ao cano de 100 e aqui sai uma ventilação. Essa maneira como saiu a ventilação nesse exemplo não é uma maneira viável. No desenho aqui, certo? Aqui no corte dá para perceber que está correto. Agora aqui em planta tem esse detalhe, eu peguei esse desenho e realmente aqui está uma junção. E normalmente essa tubulação aqui do ramal de ventilação ela já tem que ser por cima para evitar o máximo de entrada de dejetos. Então no caso ela seria como está nesse corte. Ó. Ó lá, do vaso vai para uma coluna, ó lá, a ventilação da caixa sifonada ele cai na tubulação do vaso e aí tem uma saída para cima para que eu tenha o meu ramal de ventilação aqui e minha coluna de ventilação. Lembrando que isso aqui também é necessário. Ó. Tá vendo que meu ramal de ventilação ele não conecta direto na minha coluna de ventilação? Ela primeiro sobe, depois vira aqui em 45 graus e faz uma conexão através de uma junção, ou seja, uma peça em Y, uma junção. Por que isso? Porque às vezes pode ter pressão negativa no meu sistema que faz com que os meus dejetos consigam subir, supitar aqui no meu ramal de ventilação. E se supitar, se essa conexão fosse direta, ele supitaria e cairia na minha coluna de ventilação e aí poderia cair em outro apartamento inferior, por exemplo. Geraria um grande transtorno. Então, normalmente, essa altura é de no mínimo 1 metro. Por quê? Porque normalmente não existe pressão negativa maior que 1 para esgoto. Tem que gerar uma pressão muito alta para passar desse 1 metro de coluna d'água. Então, 1 metro seria o suficiente para evitar qualquer transtorno com pressão negativa no esgoto. Aqui temos mais outro exemplo, né? Da mesma forma lá, ó, a saída da ventilação é por cima e sempre é nesse ramal de esgoto entre a caixa sifonada e o cano do vaso sanitário, sempre é assim. Então, sempre você vai tirar o ramal de ventilação do último tubo que conecta ralo sifonado, caixa sifonada ao cano de 100. Nunca tire a ventilação do cano de 100 do vaso, não pode. Então tem que ser desse outro ramal de esgoto. E tem que ter essa subida do meu ramal de ventilação para evitar a questão da pressão negativa, como eu comentei. Aqui um exemplo mostrando ele em corte para ficar mais claro isso que eu estou comentando. Depois assistindo o vídeo vocês podem paralisar e analisar bem essa situação.
Aqui existem algumas conexões, né, de PVC. Essas conexões é mais só questão de curiosidade mesmo, tubulações, luvas, joelhos, curvas longas, que é muito utilizado na rede de esgoto para evitar qualquer problema de acúmulo de dejetos de gordura. A junção, né? Junção, essa aqui é uma peça em Y chamada de junção invertida, quando ela é ao contrário, aqui tem junção dupla. Tem junção com redutor, né, que normalmente tem uma entrada de 50 para saída de 100, por exemplo. Terminal de ventilação. Só lembrando que a junção ela existe para esgoto, não existe para hidráulico. Lembra no projeto hidráulico que precisava de colocar, por exemplo, um T e um joelho, uma curva de 45 para representar uma junção. E vou explicar um pouco sobre o dimensionamento. É bem simples, bem mais simples que para sistema hidráulico. Normalmente a gente trabalha com o que a gente chama de unidade Hunter de contribuição, UHC, certo? Então são várias tabelas demonstrando o valor dessa unidade Hunter de contribuição para cada tipo de aparelho. Nada mais é do que um coeficiente, um valor constante ali para se utilizar. Com relação às inclinações do ramal de descarga e ramal de esgoto, vale lembrar essa dica. Toda tubulação que for menor ou igual a 75, então todo esse ramal de descarga, ramal de esgoto dentro de um ambiente, dentro de um banheiro, de uma área de serviço, de uma cozinha, tem que ter no mínimo 2% de inclinação quando tiverem essas dimensões, ou se for tubulações de 100 ou mais, devam ter apenas 1% de inclinação. Então, 2% para tubulações menores e 1% para tubulações maiores ou igual a 100 milímetros. Aqui tem a nossa primeira tabela, onde mostra a unidade Hunter de contribuição de todos os aparelhos possíveis que a gente possa vir a trabalhar. Então, isso aqui é para calcular o nosso ramal de descarga, que é igual à nossa ideia do subramal hidráulico, né? Que é uma informação, uma característica peculiar de cada aparelho. Então, por exemplo, um chuveiro para residência tem um coeficiente, unidade Hunter valendo 2 e seu diâmetro mínimo é 40. Só que se esse chuveiro já for em um ambiente coletivo, ou seja, um chuveiro da instituição, da faculdade, de uma sala comercial, então esse valor já é dito como 4, unidade Hunter, e 40. E assim por diante. Então eu tenho que ficar atento ao tipo de estabelecimento, porque em cada caso isso oscila. O mesmo vale para o lavatório. Lavatório residencial é 1, lavatório comercial e de forma geral é 2. Então eu devo sempre me atentar ao tipo de estabelecimento. Vaso sanitário é 6 e diâmetro mínimo de 100 e assim por diante. Aqui eu já comentei, né? O ramal de esgoto e de descarga segue o mesmo padrão, então mesmos 2% e 1% para menos ou mais que 100 milímetros de diâmetro. Para calcular o ramal de esgoto, que é um acúmulo de ramal de descarga, ou seja, um acúmulo de aparelhos, é exatamente igual a gente calculava a questão do ramal no sistema hidráulico, que eu tinha que somar os valores do peso que eu tinha. O nosso peso agora é a unidade Hunter de contribuição. Então, eu vou somar as unidades Hunter daquele conjunto, por exemplo, um banheiro, onde vai ter um lavatório, um chuveiro e um vaso. Então, eu vou somar o 1 do lavatório, o 2 do chuveiro, o 6 do vaso, vai dar um total de 9, e aí no caso 9 daria um diâmetro de 75 no mínimo. Quer dizer, até no máximo 3 eu posso usar 40, até no máximo 6 eu posso usar 50, até no máximo 20 eu posso usar 75, até no máximo 160 eu posso usar o de 100 e assim por diante. Só tem que me atentar a um pequeno detalhe. O seu diâmetro do ramal de esgoto nunca pode ser menor do que o dos aparelhos. Exemplo, eu acabei de falar que um lavatório, mais um chuveiro, mais um vaso tem um total de 9, e 9 aqui na minha tabela resulta em um diâmetro de 75, eu não vou poder utilizar o 75, porque o vaso necessita de no mínimo 100. Então eu preciso mudar para 100, não porque o número passou de 20, não.
e sim porque existe um vaso, e o vaso necessita que na sua continuidade tenha tubulações de no mínimo 100 de diâmetro. Então, toda continuidade após um vaso sanitário será de no mínimo 100 ou mais. Aqui temos a tabela de tubo de queda, onde eu vou somar a quantidade de unidade Hunter de cada pavimento e multiplicar por quantos pavimentos eu tenho. Exemplo, a gente acabou de comentar que um banheiro comum, lavatório, vaso e chuveiro tem um total de 9. Se eu tiver 10 pavimentos, eu vou ter um total de 90. Então, se eu tenho um total de 90, eu teria que cair no diâmetro de 100, porque até no máximo 70 pode de 75. Passou de 71 até 500 de unidade Hunter, aí o meu diâmetro é de 100 para prédios com mais de 3 pavimentos. Lembrando que a mesma regra serve aqui também com questão do diâmetro mínimo por causa do vaso sanitário, por exemplo. Outro exemplo, se eu tenho 9 de unidade Hunter, só que nesse caso eu vou trabalhar apenas com 5 pavimentos, se eu pego 9 vezes 5, eu tenho 45. 45 é menor que 70, então teoricamente eu poderia adotar um tubo de queda de 75. Porém, eu tenho que eliminar esse cálculo e utilizar o de 100 por causa do vaso sanitário, que exige no mínimo 100 de diâmetro. Aqui tem algumas observações sobre questão do tubo de queda. O que eu acabei de falar, né, tem que ser maior que o diâmetro do aparelho. E com relação às curvas, questão de curva de 45, de raio longo ou não. Então, isso aí depois vocês dão uma lidinha. Subcoletores têm inclinação no máximo de 5%, de acordo com a norma. E também trabalha a partir de unidade Hunter de contribuição, que estaria nessa tabela. No caso, o que a gente tem aqui? A gente tem tabelas mostrando o diâmetro dos subcoletores e coletores em função aqui da unidade Hunter de contribuição, que são esses valores aqui dentro, e qual inclinação que posso trabalhar. Então, se eu tiver a unidade Hunter de contribuição de 350, eu poderia trabalhar com um tubo de 150 com 1%, porque não atingiu o máximo de 700. Se eu tiver ali um valor de 190 não posso usar um diâmetro de 100 com 1%, porém eu posso usar o diâmetro de 100 com 2% de queda, que aí já entraria no meu limite, que até no máximo 216. Outra coisa importante é que para edificações residenciais, o cálculo não é somar, por exemplo, os 9 vezes a quantidade de pavimento. Eu pego apenas o aparelho sanitário de maior valor de cada banheiro. Ou seja, para calcular os subcoletores, eu pegaria só o vaso, que o único que é o maior, né, tem 6. Pegaria aí 5 pavimentos vezes 6, um valor de 30, por exemplo. Agora, se for ambientes comerciais e industriais, aí soma todos os aparelhos mesmo, independente de quantos lavatórios, vasos, chuveiros possa vir a ter na minha edificação. Aqui tem um detalhe, né, do ramal de ventilação, a gente já tinha comentado sobre isso, para que a gente possa entender um pouco sobre o dimensionamento do ramal de ventilação. Ele é simples. Se for um ambiente com vaso, ou seja, um banheiro, se tiver até 17 unidade Hunter, o diâmetro é 50. Se tiver de 18 a 60, o diâmetro é 75 do meu ramal. Agora, se for ambientes como cozinhas e áreas de serviço que não tem vaso sanitário, aí tem essa outra regra, até 2 é 40, de 3 a 12 é 40, de 3 a 18 é 50, de 19 a 36 unidade Hunter de contribuição, diâmetro de 75. E aqui tem as distâncias máximas para que na hora que for projetar você não ultrapasse esse tamanho máximo do meu tubo até um ralo sifonado. E para a coluna de ventilação, que é o último passo do meu cálculo, eu tenho essa tabelinha onde eu pego o diâmetro do tubo de queda que foi utilizado, vamos supor que é de 100. Qual deu a unidade Hunter desse tubo de queda? Vamos supor que deu 240, então é mais que 140, só porque não atingiu 320 ainda, ficaria nessa linha. E você veria qual o comprimento total dessa coluna de ventilação. É claro que isso é o quê? Quantidade de pavimentos vezes o pé direito. Aí você tem uma altura lá de 60 metros de altura, então é maior que 17, é maior que 52 e não é maior que 195.
Então, esse seria o valor, subiria aqui na minha tabela, e o diâmetro seria um diâmetro de 100 para a minha coluna de ventilação. Para entender melhor isso, vou passar um exemplo bem simples. Então, eu tenho aqui um prédio de 16 pavimentos, residencial, com pé direito de 3 metros. E preciso calcular esse banheiro e toda a continuidade dele até no minha rede de esgoto pública. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui que analisar o que tem no meu banheiro, no caso, um chuveiro, um lavatório e um vaso. Aqui eu tenho uma tubulação de descarga, um ramal de descarga que vai do ralo seco do chuveiro até o desconector, que é a caixa sifonada. Eu tenho outro aqui também, um ramal de descarga que vai do lavatório até a caixa sifonada. E tem um pequeno ramal de descarga aqui que é do vaso até nessa junção. Agora, da caixa sifonada até nessa junção, que é esse pedaço que eu estou passando o mouse aqui, ó, esse pedaço é um ramal de esgoto já, porque a água que passa aqui é a somatória de lavatório mais chuveiro, então são 2 agora, é um ramal de esgoto. E da junção para frente, até no tubo de queda, eu tenho outro ramal de esgoto maior, que é um ramal de esgoto que vai incluir agora todo o banheiro, que é o vaso, mais o lavatório, mais o chuveiro. Então, eu tenho 2 ramal de esgoto para se analisar, cada um tendo um volume diferente de água. Esse tubo de queda vai descer ali pelos 16 pavimentos, vai sair lá no térreo, nesses 2 pontos, são 2 banheiros idênticos, e cada banheiro vai para uma caixa de inspeção. Essas caixas de inspeção se interligam até sair lá no final, que é o recebimento da minha rede de esgoto pública. Então, esse tubo aqui seria um subcoletor e esse último tubo um coletor final, onde pega toda a água dos banheiros dos 16 pavimentos. Então, como calcular o primeiro passo, que é o ramal de descarga? É catalogar cada aparelho que eu tenho. Eu tenho um lavatório, tenho um chuveiro e tenho um vaso. Então, coloque quanto vale a unidade Hunter de cada um e qual o diâmetro de cada um, seguindo aquela primeira tabela. Então, na minha primeira tabela, um chuveiro residencial tem 2,40 de diâmetro, um lavatório 1,40 de diâmetro e um vaso 6,100 de diâmetro. Então, basicamente, é só preencher, você já tem o seu ramal de descarga. Você já sabe quanto que é o diâmetro desse pequeno tubo, desse segundo pequeno tubo e desse pequeno tubo entre o vaso e a junção. Próximo passo, ramal de esgoto, que seria dividido em 2, como eu mencionei. Chama-se de ramal de esgoto 1, ramal de esgoto 2. O que seria o ramal de esgoto 1? A soma dos aparelhos que passam por aqui, que é o lavatório mais o chuveiro, 2 mais 1, 3 total. E o que é o ramal de esgoto 2? É a soma desses 3 que vem aqui do ramal de esgoto 1, mais os 6 do chuveiro, então totaliza-se 9. Agora, como analisar o diâmetro? Pela segunda tabela. Até 3 pode-se usar um diâmetro de 40. Até 20 utiliza-se de 75. Logo, até 3 pode usar 40 e até 9, 75. Porém, o que a gente fez com o 75? Eliminou ele, por quê? Por mais que na tabela solicite-se o uso de no mínimo o 75, eu preciso de mais do que o mínimo, eu preciso de 100, porque eu tenho um vaso. Então, eu não poderia vir com 100 até na junção e daqui para frente ficar 75. Seria inviável, sem nenhuma explicação, o motivo para isso. Então, o diâmetro continua, prossegue com 100. Para calcular o tubo de queda, para os 16 pavimentos, eu teria os 9, que é o valor que a gente acabou de somar para um banheiro inteiro, vezes 16 pavimentos, totalizando 144. Ao observar na tabela 3, para prédios com mais de 3 pavimentos, onde o total da tubulação deu um valor de 144, é mais que 70, porém é menos que 500, então está nessa faixa aqui de no máximo 500. Então, o diâmetro seria 100 também. Então, o diâmetro seria de 100. Continuando, subcoletor e coletor, essas tubulações aqui. Ele vai receber a água do tubo de queda. Aqui vai receber a água de um outro tubo de queda com o mesmo valor, porque é um outro banheiro idêntico, e vão se acumular. Lembrando que eu não vou multiplicar 16 vezes 9 para dar os mesmos 144 lá.
que eu vou fazer? Para residência, que é esse caso nosso, eu vou usar apenas o maior aparelho de cada banheiro. Então, o meu banheiro tem, o maior aparelho é o vaso, que tem valor 6. Então, eu pego 16 pavimentos vezes o único aparelho, que é o vaso. Então, 16 vezes 6, 96. E daqui para frente eu vou pegar duas colunas de mesmo valores, dois tubos de quedas idênticos. Então, 2 vezes 96, 192. Com isso, eu teria que os seguintes valores. Ó. Lembrando que lá para residencial usa apenas o aparelho de maior valor do banheiro, como a gente usou o valor de 6. Então, como eu tenho um valor menos que 180, deu para usar diâmetro de 100 com 1%. E tem um valor que deu 196, né, que é mais que 180 e menos que 216. Então, para o segundo caso, dá para continuar com diâmetro de 100 com 2%. Seria errado falar no uso de um diâmetro de 150 com 1%? Não, estaria correto também. Seria um caso onde eu não tenho condições de trabalhar com uma inclinação tão alta como 2%, em terrenos mais planos. Então, terrenos que eu não consigo trabalhar com essas angulações maiores, por exemplo, se eu preciso usar 0,5%, eu teria que trabalhar com diâmetro de 200 para as duas situações, porque eu não teria condições, espaço para trabalhar com inclinações maiores. Seria alguns casos dependendo da topografia. Então, as respostas seriam 100 com 1%, 100 com 2%. Pensando na ventilação, eu tenho aqui o meu ramal de ventilação representado por esse espaço em vermelho, né, que coleta água aqui no final do meu desconector e leva para uma coluna de ventilação. Como calcular isso? Você pega a quantidade máxima de unidade Hunter do banheiro. Foi 9, 6 mais 2 mais 1, 9. E o diâmetro foi de 50, por quê? Só preciso olhar nessa tabela, né? Até 17 é de 50, então deu 9 só, então é 50 mesmo. E como calcular a coluna de ventilação, que é o nosso último passo? Para calcular a coluna de ventilação, eu preciso de 3 informações. Qual o diâmetro do tubo de queda que foi escolhido, desse tubo de queda do lado, já que o tubo de queda também é uma ventilação primária, ele influencia diretamente no cálculo, por isso eu preciso dessa informação. O diâmetro tinha sido 100, né? Então anoto 100. Qual que é a quantidade máxima da Hunter total ali? Como é coluna, a coluna conecta pavimentos, então é a soma total de todos os pavimentos. Então foi os 9 vezes 16, os 144 que a gente obteve lá na unidade Hunter de contribuição da coluna do tubo de queda. Então esses dois valores já estão no tubo de queda já calculados, só repetir aqui, 100 e 144. Agora, qual o comprimento da coluna de ventilação? São 16 pavimentos tipos e são 3 metros de pé direito, então 16 vezes 3, total de 48 metros de comprimento da minha coluna de ventilação. Como determinar o diâmetro? Através daquela última tabela que eu já tinha comentado. Você procura o diâmetro da coluna do tubo de queda, né? Na minha coluna do tubo de queda, de 100. Olha qual que é a faixa do unidade Hunter que eu estou encaixado. No caso deu 144, então é mais do que 140, não entra aqui, porém é menos que 320. Então seria nessa linha. E aqui teria 7 metros de comprimento máximo, 17 metros de comprimento máximo, 52 metros de comprimento máximo. Encaixa-se nesse, já que lá deu 42 metros, né? 42? Acho que foi. 42 metros é menor que 52. Logo, eu estou nesse nível, mais que 17 e menos que 52. Então, o diâmetro a ser adotado é um diâmetro de 75. É 48, mas ainda está naquela faixa de 75, certo? Então, por fim, eu teria todo o meu dimensionamento já realizado de esgoto. Basicamente é só isso. Não tem cálculo de pressão, como é no cálculo hidráulico. Então, de esgoto é apenas o cálculo das tubulações e seus diâmetros. Esse aqui é um exemplo para vocês tentarem. Depois eu vou anexar ele lá como atividade lá na plataforma AVA, que seria também um banheiro quase com as mesmas características. Eu vou incluir aqui no exercício quantidade de pavimentos, esse tipo de coisa. Não está incluído aqui, então deixa que quando eu passar lá vocês realizam essa atividade, certo? Então valeu, bom estudo para vocês. Então fiquem atentos lá na nossa plataforma para ver as próximas atividades.